Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um papo aqui no Entre Livros e Negócios. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, crucial para quem está na linha de frente buscando resultado: inteligência emocional em vendas. E a nossa grande referência para essa conversa é o livro Inteligência Emocional em Vendas, o Sales EQ, do Jeb Blount, um autor bem respeitado nessa área, né? Exatamente. É um livro fundamental porque ele toca num ponto-chave. Que parece até um contrassenso hoje em dia, né? Com tanta tecnologia, dado, informação, Pois é, a gente ainda falando do fator humano como decisivo. Mas a realidade mudou muito. O comprador está com a faca e o queijo na mão, né? totalmente. Mais poder, mais opção. E diferenciar só por produto, por preço, ficou quase impossível. Para o cliente, muitas vezes parece tudo a mesma coisa. E é aí que o livro argumenta que entra a tal da Sales EQ, a inteligência emocional para vendas. Isso, não é que é uma substitui técnica ou tecnologia, nada disso. Mas ela é o complemento que faltava, sabe? Muitas metodologias focam demais no processo, no script, e esquecem que a decisão final lá na ponta é humana. É emocional. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é explorar como essa inteligência emocional funciona na prática. O que diferencia os vendedores top, né? Exato. Quais são as ferramentas, as atitudes que fazem a diferença no dia a dia? O livro até chama o cenário atual de tempestade perfeita. Achei forte isso. É uma boa imagem, né? Comprador super informado, meio cético já. Impaciente, né? Com aquele papo genérico de vendedor. Exatamente. E a tecnologia, que era para ajudar, às vezes até atrapalha. Gera um medo de mudar, um apego ao status quo. E aí, como é que o vendedor se destaca no meio disso tudo? Não é só com um discurso bonito, imagino. Definitivamente não. Sabe aquelas abordagens mais modernas de dar insight, desafiar o cliente? O livro mostra que sem inteligência emocional por trás, Pode dar errado. pode soar arrogante, presunçoso, tentar desafiar alguém sem ter construído uma ponte antes, uma conexão, é tiro no pé. Os vendedores de alta performance, eles entendem uma coisa: a experiência emocional da compra muitas vezes pesa mais que o produto ou o preço. Eles primeiro conquistam o direito de ensinar, de desafiar, é isso, através da conexão. Isso. E aí a gente entra na ideia central do livro. Comprar é humano. Ou seja, as pessoas compram pelas razões delas, não pelas nossas. E essas razões são, bem, emocionais. Na maior parte das vezes, sim. A lógica vem depois para justificar a decisão que a emoção já tomou. Tem uma história no livro que ilustra isso perfeitamente. A do vendedor Art Valerie, com o mentor dele, o Joe, tentando vender por uma padaria, a Colaise, lembra? Lembro. É ótima essa história. O Art estava frustrado, né? O dono da padaria, o Sr. Colaise, só batia na tecla do preço. Ah, suas taxas são muito altas, toda empresa de caminhão é igual. O discurso padrão de objeção. Exato. Aí o Joe, o mentor, teve uma sacada genial. Em vez de ficar rebatendo número, ele levou o Art numa mercearia, E comprou 2 pães. Um pão de forma baratinho de marca branca e o pão da própria padaria Colaise, que era bem mais caro. sei. Chegaram na reunião, o Sr. Colaise veio com a mesma ladainha do preço. Aí o Joe tranquilamente colocou os 2 pães na mesa. Que ousado. Imagina a cara do cliente. Deve ter ficado surpreso, né? Aí o Joe perguntou: Sr. Colaise, qual a diferença entre esses 2 pães? Por que alguém paga, sei lá, 3 vezes mais pelo seu pão? Nossa, ele inverteu totalmente o jogo. Fez o cliente defender o próprio valor. Precisamente. Ele quebrou o padrão, saiu do script de preço e taxa, ele não falou mais de caminhão, falou de pão. E com isso, ele fez o quê? Ativou o orgulho do Sr. Colaise no próprio produto, deixou ele falar do que ele entendia, do valor que ele criava, a dopamina da autorrevelação, que o livro menciona. E ao fazer o cliente defender o valor do pão, ele indiretamente fez ele admitir que nem tudo é igual, que valor justifica preço. Exato. E só depois que o Sr. Colaise explicou tudo sobre o pão dele, o Joe fez a conexão. Pois é. Assim como o seu pão tem um valor diferente, o nosso serviço de leasing também tem. Brilhante. Ele não empurrou a venda, ele ajudou o cliente a ver o valor pela perspectiva dele. É inteligência emocional em ação. Entender a emoção por trás da objeção. E o livro dá outros exemplos rápidos, né?
Gente comprando algo só para agradar um vendedor simpático, ou o preço influenciando até o gosto do vinho. Sim, vários exemplos que mostram como a emoção dita as regras. Fica claro. Vendedor mediano foca na lógica. O top de linha gerencia a emoção. Primeiro a própria, depois a do cliente. É isso. Quando tudo parece igual, a habilidade de navegar nesse campo emocional é o que desempata. É a Sales EQ. Ok. Então como é que a gente desenvolve essa tal Sales EQ? O livro define como gerenciar as próprias emoções e, ao mesmo tempo, ler e responder bem às emoções dos outros. Começa por dentro, né? Começa total por dentro. O livro organiza em 4 pilares. O primeiro é a autoconsciência. Se conhecer, basicamente. Reconhecer suas emoções na hora que elas acontecem, entender seus gatilhos, seus pontos cegos, seus vieses, tipo, como meu humor hoje está afetando minha ligação. Como meu jeito de falar está sendo recebido. E na prática, como é que se faz isso? Porque no dia a dia corrido de vendas, parar para se analisar... É um desafio mais essencial. O livro dá umas dicas boas. Fazer aquelas avaliações de perfil, tipo DISC, Myers-Briggs, sabe? Para entender seu estilo. Pedir feedback, mas feedback de verdade, honesto. Para colega, para o chefe, até para cliente, se tiver abertura. Corajoso, mas valioso. Muito. Manter um diário, talvez. Anotar não só o que vendeu ou não, mas como se sentiu numa ligação difícil, o que pensou. E refletir sempre. O que deu certo? Por quê? O que não deu? É como cuidar de um jardim mesmo, tirar as ervas daninhas dos maus hábitos. Faz sentido. E o segundo pilar, depois de se conhecer... Vem o autocontrole. Uma coisa é perceber a emoção, outra gerenciá-la. Ah, sim. Vendas é uma montanha russa, né? Medo de levar não, frustração quando perde negócio, ansiedade... Exato. O autocontrole é não deixar essas emoções tomarem conta, sequestrarem sua razão. E também controlar os vieses, né? Aquela mania que a gente tem de culpar o mercado quando dá errado e achar que é gênio quando dá certo. Ou aquele otimismo cego. E como controlar isso na hora H? Na pressão. Olha, preparo ajuda muito. Planejar a conversa, pensar nas objeções, ensaiar um pouco, isso baixa a ansiedade. Conhecer seus gatilhos. Opa, esse tipo de cliente me irrita, preciso ficar atento. E técnicas na hora? Tem uma básica, mas poderosa, a pausa. Antes de reagir a algo ruim, respira fundo, conta até 5 mentalmente, cria um espaço para escolher a resposta, em vez de só reagir. Simples, mas deve funcionar. E até mudar a postura física, sabia? Se endireitar, dar um sorriso, mesmo que esforçado no começo. O corpo influencia a mente. E, claro, enfrentar o medo. Quanto mais você faz aquela ligação difícil, menos poder ela tem sobre você. É criar calo emocional. Lembrei do exemplo do vendedor Wayne no livro, que perdeu o cliente porque explodiu de raiva. Exato. Perdeu o autocontrole, perdeu o foco no que realmente queria. E os outros 2 pilares? Empatia e esforço, né? Isso. Empatia, mas não é ter pena, tá? É um desejo real de entender o ponto de vista do outro. Se colocar no lugar dele. Ouvir para entender, não só para preparar a resposta. Tem um exemplo da vendedora de joias, a Shell. Isso. Ela ajudou o casal a achar algo que cabia no bolso deles, mesmo tendo peças mais caras. Focou em servir e entender a necessidade real. Ganhou a lealdade deles. Mas tem um alerta no livro sobre empatia demais também, né? Tem. Empatia, sem foco no objetivo da venda, pode paralisar. O caso do James, que não prospectava porque ficava com dó de interromper as pessoas. É preciso um equilíbrio. Conectar com empatia, mas manter o objetivo em mente. O tal do processo duplo. Entendi. E o último pilar, o esforço de vendas. Não é só sobre trabalhar muito. É mais que isso. O livro cita pesquisas importantes mostrando que atitudes como otimismo, uma competitividade saudável e aquela vontade de realizar, de fazer acontecer, são mais importantes para o sucesso do que o talento puro. É a garra, a resiliência. É a garra. E como se desenvolve? Focando no que a gente controla, nossas ações, nossas reações, nossa mentalidade. Acreditar que o esforço faz diferença.
Ter controle interno, não ficar culpando o mundo. E cuida da máquina, né? Você falou. Fundamental, dormir bem, comer direito, fazer exercício. Um vendedor esgotado não tem recurso emocional para lidar com a pressão. É básico, mas faz toda a diferença. Então essa combinação, se conhecer, se controlar, entender o outro e ter essa garra, essa é a base interna. Como isso vira ação no dia a dia da venda? Começa por onde a gente investe o nosso tempo, que é o bem mais precioso, né? O livro bate muito na tecla da qualificação disciplinada. Ou seja, não adianta ser um vendedor incrível se está falando com o cliente errado. Exatamente. Vendas é probabilidade, não é garantia. O trabalho é aumentar essa probabilidade. É como um jogador de beisebol que só rebate as bolas na zona de strike dele. Então o foco não é só como vender, mas para quem vender primeiro? Precisa definir muito bem o seu perfil de prospect qualificado ideal, o PQI. Quem são os clientes com maior chance de fechar? E ter a disciplina de focar neles. E a coragem de dizer não para negócio ruim, mesmo que já tenha gastado tempo. Essa é a parte difícil. É a tal falácia do custo irrecuperável. A gente odeia desistir. Mas para ter essa coragem, o funil tem que estar cheio. É o que o Jeb Blount fala no outro livro, Fanatical Prospecting. Ter opção te dá poder. Ok, qualificamos bem, escolhemos os prospects certos, e aí na interação. Aí vem o engajamento e os microcompromissos. Não adianta só apresentar. Tem que testar o tempo todo se o cliente está junto com você no processo. Como assim testar? Ele dedica tempo para você. Ele demonstra alguma emoção. Pode ser interesse, dúvida, até irritação. Mas mostra que está engajado. Ele faz as coisas que combinaram. A cada passo, a meta é conseguir um pequeno sim, um microcompromisso. Tipo, Agendar a próxima reunião, fornecer um dado, isso, concordar em fazer um teste. Qualquer coisa que mostre que ele está investindo um pouquinho mais no processo. Cada sim pequeno deixa o próximo mais fácil. É o princípio da consistência. e a dica de ouro. Nunca terminar uma conversa sem um próximo passo claro. Nunca. Com data, hora, objetivo. Nada de, me liga semana que vem ou vou te mandar um e-mail. Isso é deixar a venda esfriar. Tem que ser concreto. E se o cliente resistir a marcar o próximo passo? O livro dá uma técnica, a reversão. Primeiro se controla, autocontrole, depois diz algo inesperado para quebrar o padrão dele, e aí pede de novo, com confiança. E pelo amor de Deus, nada daquelas 3 palavrinhas no follow-up. Só tô checando. Essas mesmas. Proibido. Tem que ligar com um motivo, agregar valor, nem que seja pequeno. O livro também fala de alinhar 3 processos. Isso pareceu complexo. Mas a ideia é simples. Tem o processo de vendas, que é o da sua empresa, o passo a passo. Tem o processo de compra do cliente, como ele costuma comprar. E tem o processo decisório, que é individual, emocional, de cada pessoa envolvida na decisão. E o vendedor comum só olha para o primeiro, de vendas. Exato. O vendedor com Sales EQ entende que precisa navegar e influenciar os 3. O exemplo da empresa La Petite é ótimo. Eles perdiam propostas respondendo a RFP sem nem saber quem decidia de verdade. E como eles viraram o jogo? Passaram a exigir falar com o decisor principal antes de gastar tempo respondendo a RFP. Para quê? Para entender e ajudar a formatar o processo de compra e o decisório a favor deles. Faz todo sentido. Chegar primeiro ou entender a dinâmica interna. Isso, e aí no momento da conversa cara a cara ou virtual, né, a inteligência emocional tá ali o tempo todo. O livro fala daquelas 5 perguntas que o cliente se faz inconscientemente. Isso, são ótimas pra gente ter em mente. 1, eu gosto desse vendedor. 2, ele me ouve de verdade. 3, ele me faz sentir importante. 4, ele entende meus problemas. E a última, 5, eu confio nele. A Sales EQ ajuda a responder sim para todas essas. A primeira, eu gosto de você. Parece tão básica. Simpatia. Mas é a porta de entrada. Lembra da Michelle comprando colchão no livro? A simpatia do vendedor abriu o caminho. Começa com o óbvio. Educação, respeito, tá bem apresentado, pontualidade. Um sorriso ajuda muito. Mas não é só isso, né? Não. É mostrar interesse genuíno. Atenção total. O erro clássico é o vendedor que não para de falar.
Aquele sargento Lentz do exemplo, que espantava os recrutas porque só falava dele. E ouvir ativamente é a chave, então. É uma das grandes chaves. Mas não é só ficar calado. Como é esse ouvir ativo na prática? É ouvir para entender, lembra? Fazer perguntas abertas que convidam o outro a falar mais. Usar o silêncio a seu favor, dar espaço. E o mais importante, fazer perguntas que mostram que você ouviu o que ele acabou de dizer. Ah, então quando você disse X, você quis dizer Y. Isso ativa o tal loop de autorrevelação. As pessoas gostam de falar sobre si mesmas para quem demonstra interesse de verdade. É neurociência. Libera dopamina. É o contrário de ficar só esperando a deixa para encaixar o seu pitch. Interessante. E, além de ouvir, tem a adaptação da comunicação. Flexibilizar o estilo. Sim, as pessoas são diferentes. Tem o mais direto, focado em resultado, o diretor. Tem o que precisa de dado, de lógica, o analista. Tem o que gosta de relacionamento, de entusiasmo, o socializante. E tem o que busca segurança, consenso, construtor de consenso. E o vendedor, com o sales EQ, consegue ler isso. Consegue perceber os sinais e adaptar a própria comunicação. O ritmo da fala, se usa mais dados ou mais histórias, se foca no resultado ou no processo. Não é ser outra pessoa, mas é ajustar a forma para criar mais conexão, mais sintonia. Falar a língua do cliente, como na história do pão. Exatamente, falar a língua do cliente. A Penske, num outro exemplo, ganhou porque não falou de caminhão, falou do problema do cliente, rotatividade de motorista, custo de manutenção. Na linguagem dele. A gente precisa sair do nosso jargão, da nossa bolha. Totalmente traduzir o que a gente faz em relevância para o mundo dele. Aquele teste do e daí? A cada frase que a gente fala sobre nosso produto, perguntar: e daí? O que o cliente ganha com isso? O modelo de conciliação ajuda nisso. Problema dele, recomendação nossa personalizada, resultado que ele quer. Perfeito. E tudo isso, cada interação, cada promessa cumprida ou quebrada, vai construindo ou destruindo a confiança. Que é a base de tudo, no final das contas. É a base. Não se ganha de uma vez. É como uma conta bancária emocional, como dizia o Covey. Cada depósito de consistência, de integridade, de cumprir o combinado, por menor que seja, vai somando. Em vendas, a gente está sempre no palco. Cada detalhe conta. Então, para a gente fechar essa nossa conversa riquíssima sobre inteligência emocional em vendas, vimos que num mercado onde tudo parece igual, né, a diferença está na conexão humana que a inteligência emocional possibilita. Exato. Entender que a emoção guia a compra, muito mais que a lógica pura, é o ponto de partida. Falamos muito da importância de se conhecer, de se controlar, para lidar com a pressão toda da profissão. Fundamental, essa parte interna. Vimos também como ser disciplinado na qualificação, escolher onde investir o tempo e buscar aqueles pequenos sims, os microcompromissos, aumentam demais a chance de sucesso. Aumentam a probabilidade, né? Isso. E por fim, esse poder de adaptar a comunicação, ouvir de verdade, falar a língua do cliente. Tudo isso para construir confiança e ser relevante para ele. É um conjunto de habilidades que realmente diferencia. E para ficar a provocação, para quem nos acompanhou até aqui, quanto tempo e esforço de verdade está sendo dedicado aí na sua rotina ou na sua equipe para desenvolver a inteligência emocional como uma ferramenta estratégica de vendas, indo além da técnica e do processo que todo mundo já conhece? E com essa pergunta no ar, encerramos nossa análise de hoje. Se curtiu este episódio, salva e compartilha com quem também vai gostar e comenta qual outro livro você gostaria que a gente discutisse por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.